Olá pessoal, meu nome é Valéria, eu faço parte da equipe da Incubadora Social, eu sou educadora social e estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Nossa atividade de hoje foi pensada uma sugestão para o Dia dos Pais. Esse porta-retrato, uma técnica muito fácil, é uma colagem com um coador de café. Vamos lá? Então, pessoal, eu vou falar para vocês sobre os materiais que nós vamos utilizar. Um material muito barato, basicamente, se vocês quiserem confeccionar a peça toda reciclada, vocês conseguem também. É uma técnica fácil, foi pensada justamente, vocês podem estar confeccionando juntamente com seus filhos para presentear os pais. A gente vai estar usando coador de café. O coador de café, ele tem que ser de preferência usado. Quanto mais manchado o coador, mais bonito vai ficar o seu trabalho, mais interessante vai ter o efeito conquistado, certo? Esse, por exemplo, a minha mãe que utilizou o coador e juntou para mim. Ela lavou o coador, então vocês podem observar que ele ficou bem clarinho. Olha só, então vocês têm que pensar o seguinte: coou o café, vocês não vão lavar o coador de café, vocês vão deixar no sol, deixa secar por uns minutos, um certo tempo. Depois vocês tirem o excesso do pó de café e continuem deixando ele secar. Depois que ele estiver todo seco, com cuidado de não ter umidade, porque a umidade pode provocar mofo. Vocês tirem o excesso do café. Eu costumo passar uma escovinha, um pincel, limpo todo o coadorzinho. E aí ele pode secar naturalmente, ou continuar a secagem no sol, e ele vai continuar com as manchas que a gente deseja, certo? Quando você lava o café, depois vocês vão estar observando a peça pronta, fica muito simples, As manchas é o detalhe, e o efeito que a gente quer conquistar. Quanto mais manchado, a aparência dele se assemelha a um couro. A aparência, dependendo da mancha, se assemelha à madeira. Esse, por ter sido lavado, a aparência dele ficou parecido com um mármore, uma pedra, certo? Então é a dica que eu deixo para vocês. A bandejinha, a mesma coisa. A bandejinha, a gente pode estar comprando as bandejas, claro, mas no caso de usar as bandejinhas recicladas, é só esterilizar, fazer uma boa higienização. Depois, para impermeabilizar o nosso trabalho de colagem, eu uso uma cola mais forte. As colas escolares, elas são muito aguadas, então tende a dar muita bolha no trabalho. Então uma cola mais resistente. E eu trouxe para vocês conhecerem um verniz à base de água também, para o acabamento, para impermeabilizar o trabalho. Então a gente pode estar impermeabilizando de várias formas. Impermeabilizando com a própria cola, ou impermeabilizando com esse verniz que é a base de água. Eu pensei, no caso de vocês estarem confeccionando o presente, o trabalho junto com seus filhos, não usar nenhum material tóxico, então o material todo à base de água. Mas vocês podem estar usando acabamento, fazer a impermeabilização com verniz comum que vocês têm em casa, verniz que tem o solvente mais forte, O solvente que tem cheiro, a base de thinner, água ras. O efeito do outro verniz, a diferença dele é que vocês vão obter um pouco mais de brilho, certo? E como eu vou estar confeccionando um outro porta-retrato de um outro modelinho, eu vou estar usando as tintas também para fazer um acabamento. Então é qualquer tinta, eu usei essa tintazinha aqui também, que eu tenho à base de água. Na hora de vocês começarem a fazer a peça do porta-retrato, existem várias maneiras. Eu particularmente, eu gosto
dessa técnica. A técnica é muito fácil, por isso nós sugerimos, né, que vocês façam, porque vocês podem estar fazendo com os filhos para presentear o pai. Então, olha só, as várias maneiras que vocês podem estar fazendo, tudo vai dar o acabamento de forma diferente. Eu gosto de recortar o papel para colagem rasgando em pedaços. Pedaços que não sejam muito grandes, tampouco muito pequenos, senão vocês gastam um tempo muito, se for muito pequenininho, o tempo para finalizar é um tempo maior. E por que não podem ser pedaços grandes? Porque na hora de fazer a colagem tende a dar rugas e bolhas. Vocês notem a textura do papel também. É um papel fibroso, então ele é um papel mais resistente. E não é só um porta-retrato que vocês podem estar fazendo, porque é uma técnica de colagem e é um revestimento, certo? Vocês podem estar revestindo qualquer superfície. Ele adere, o papel adere a qualquer superfície, tanto que não seja uma superfície muito flexível, né? A superfície tem que ser mais dura. Então, madeira, um papelão também firme, garrafa PET, eu não recomendo, por isso que eu acabei de falar. A garrafa PET, o plástico, né, muito mole, ele é muito flexível. Então você consegue colar, mas depois manuseando ele dá uma flexibilidade e aí solta o seu trabalho, solta a sua colagem. Mas a superfície sendo lisa e mais durinha, vocês conseguem fazer muita coisa legal, muita coisa diferente mesmo. Quantidade de cola. Sempre bem espalhadinho. E é basicamente um quebra-cabeça, certo? Vocês percebam que eu estou deixando uma bordazinha, uma sobra na borda, que facilita para a gente estar envolvendo, e é melhor na hora do acabamento. Então eu vou vendo os meus pedaços, aquele que melhor se encaixa. O que eu posso estar fazendo já também? Olha só. O trespasse aqui do papel, ele não pode ser muito grande. Então já pode estar passando a colinha por baixo. Não faz mal a cola ficar por cima, porque como eu disse para vocês, depois ela ainda tem a camada da impermeabilização, que pode ser feita tanto com a própria cola, tanto com verniz. Então eu vou estar fazendo nessa superfície toda, depois a gente volta, pessoal. Então, com a superfície toda coberta, lembrem que eu disse para vocês que a tendência da colagem é dar algumas rugas e bolhas. Isso é natural, é o efeito, né, da umidade da cola. Eu costumo fazer por etapas. Suponhamos que eu esteja fazendo uns 2 porta-retratos ou então um só. Eu começo no fundo, quando está nesse estágio, eu paro e passo para outra parte do porta-retrato, espero essa parte secar um pouco. Então, o que acontece? Olha só, isso aqui eu deixei de propósito, né? A gente não pode estar deixando nenhuma partezinha, nenhuma ponta arrebitada do papel. Então, é um processo no acabamento. Eu venho depois, eu coloco todas as partezinhas, colo as partes que estejam arrebitadas. Depois que ela passa, após alguns minutos, né, de secagem, eu posso vir e dar uma amassadinha, pode ser com a mão, pode ser pressionando. Depois que seca,
tende a sair as bolhas e as rugas, certo? Mas mesmo assim, eu posso estar ajudando no acabamento. Vocês vão estar descobrindo todo o processo, o que acontece com o papel, à medida que vocês forem fazendo. Lembra que eu falei para deixar as bordazinhas sobrando? Deixa as sobras da borda para facilitar a colagem e o acabamento. Como a gente está trabalhando com um material que demora um pouco a secagem, para vocês estarem observando os finalmente, essa parte é o suficiente para vocês perceberem, né, como é que vão fazer. Todo o passo a passo é todo repetição depois. Vocês vão estar colando, né, todo o porta-retrato da mesma maneira, com o mesmo cuidado, aguardando um pouco a secagem, certo? E eu já trouxe as outras partes para vocês observarem, os outros detalhes, a outra parte, o processo do acabamento, para estar facilitando para a gente estar ganhando tempo. Eu posso usar para impermeabilizar vários materiais. Eu optei a base de água, para vocês estarem fazendo com o filho de vocês, para não correr risco, né, para não ser tóxico. Então eu posso estar impermeabilizando com a própria cola, certo? A cola vai aparecer branca, mas quando ela seca, ela ganha uma transparência, certo? E vou estar utilizando também esse verniz à base de água. Eu percebi que tanto esse verniz quanto a cola, o resultado é o mesmo. Essa superfície aqui, ela tá sem passar o impermeabilizante. Olha para vocês verem. Ele é um pouquinho mais ralo. É a mesma quantidade, eu passo, certo? A vantagem desse verniz à base de água é que a secagem dele é mais rápida. Então, pessoal, vocês podem estar notando que eu fiz 2 modelos, né, opcionais para vocês. Esse é a mesma bandejinha, com a diferença que eu deixei essas bordas para ficar esse abaulado, certo? A posição da foto também é opcional, vocês podem estar fazendo, né, se a foto for nessa posição, claro. Esse acabamento, esse enfeite, muito simples também. Coloquei uns botões e literalmente costurei. Peguei uma agulha, uma linha mais grossa de crochê e fui fazendo uns prespontos. Como a bandejinha isopor é muito massinha, né? A agulha foi muito fácil de penetrar, de fazer esse acabamento. Aí agora, esse aqui eu fiz para vocês terem uma outra ideia. Esse é simplesmente sem as bordas, né? A maneira de colocar o apoio é a mesma, vocês podem fazer da mesma maneira. Na hora de pregar o fundo, de passar a cola para pregar o fundo na frente do porta-retrato, vocês só tem que lembrar do seguinte: eu preciso estar colando os 3 lados e não posso esquecer de deixar um ladinho sem colar, que é o lado onde eu vou encaixar a foto, certo? E na hora de passar a cola para encaixar a frente do porta-retrato com o fundo, eu não vou passar, por exemplo,
um dedo, né, de cola, é bem na beiradinha, certo? Para me dar um vão bem espaçoso para encaixar a foto, tá certo? E agora chegou a hora da gente estar colando o suporte. Então essa é uma outra opção do porta-retrato, que é o trabalhar nas peças com detalhes que eu vou chamar de tresponto. E essa técnica que eu usei nesse porta-retrato, eu cortei os papéis com a mão, eu fui rasgando. Nesse eu fiz de propósito também, para mais uma dica para vocês. Eu não quero rasgar o papel, eu gostei mais do efeito cortando com a tesoura. Então esse eu cortei os pedacinhos para colagem todo na tesoura. Então toda maneira que vocês fizerem, são inúmeras as maneiras, sempre vai estar dando um efeito diferente. Claro que vocês podem estar usando canetinha também. Então chegamos a mais um final da nossa atividade, espero que vocês tenham gostado. A técnica de colagem básica é muito simples, desfrutem, faça com seus filhos, vai ser um valor agregado no presente do papai. Obrigada por vocês ficarem com a gente até o final do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Qualquer dúvida, né, deixa um comentário pra gente. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.